Olá, queremos te dar as nossas boas-vindas nessa primeira edição do Beira, Festival de Cinema de Porto Velho, que será realizado de 18 a 23 de maio de 2022. Serão exibidos 46 filmes entre curtas e longas metragens, distribuídos em uma sessão de abertura, sessão especial e 6 mostras temáticas, além de debates, mesas de conversas, conferências e masterclass. Toda a programação será totalmente online e gratuita. Acesse www.beirafestivaldecinema.com e siga nas redes sociais Beira Festival no Instagram e também no Facebook. O Beira, realizado pela Jequitaia Filmes, é fomentado exclusivamente com recursos da Lei Aldir Blanc. Olá a todos que estão nos assistindo aqui no Festival Beira. E essa primeira edição desse festival aqui de Porto Velho, Rondônia, um festival feito com muito carinho, né? No qual eu fiz parte da curadoria desta mostra Brasil Vários Cantos, do qual o Juracy Júnior participa com o seu filme, e nós vamos fazer esse bate-papo aqui com ele, como realizador, como o único realizador de Rondônia dessa mostra, Brasil Vários Cantos, e agora eu passo, então, a apresentá-lo, para que nós possamos fazer esse bate-papo aí. O Juracy Júnior é ator, roteirista e publicitário, especialista em direção de criação de conteúdo, multiartista, transita entre os palcos do teatro, telas do cinema e da TV. Recentemente decidiu mergulhar também na escrita. No cinema, estreou como ator no curta Quimera, de Tarcísio Lara Piau Puiati. Como roteirista e diretor, assinou os filmes Balanceia, de 2017, e Nazaré do Verde ao Barro, em 2021, que integra essa mostra. Seu primeiro livro, Pele de Rio, foi premiado na segunda edição da Lei Aldir Blanc, Rondônia. E também tem outros projetos aí da Lei Aldir Blanc, né, Juracy? Como multiartista, você está aproveitando também essa oportunidade que a Lei Aldir Blanc tem oferecido, inclusive esse festival, o Festival Beiras, também foi contemplado, né, pela Lei Aldir Blanc, que está aqui agora trazendo esta maravilhosa seleção de filmes, disponibilizando aqui para Rondônia, principalmente nessa mostra Brasil Vários Cantos, que são filmes de vários cantos do Brasil, como o próprio nome diz. Juracy, me conta um pouco, primeiro, da sua trajetória, que aqui está dito na mini bio, mas eu acho que é importante também você falar sobre ela, da sua perspectiva, né? O primeiro contato que eu tive com você foi no teatro, e eu sei que você também é da televisão, eu também sou de vim da TV, da televisão, então a gente tem essa trajetória em comum, mas eu sempre te vi no teatro, né? Então é tão bacana ver essa diversificação, né, da sua atividade artística, essa multi possibilidades que você nos apresenta. Então, gostaria que você fizesse um pouquinho dessa sua trajetória, falasse um pouco dessa trajetória para a gente. Simone, obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o convite do festival. Achei incrível, de uma sensibilidade, assim, sabe? De reunir tantas obras interessantes, assim, muito potentes do Brasil, e integrar essa mostra, né? Falando um pouquinho da gente para o Brasil inteiro, é lindo. E aí cumprimento as meninas, né? Essas forças dessas mulheres fazendo esse festival. Fiquei muito, muito honrado. É importante a gente falar da Nara e da Angélica, que Isso. são as diretoras do festival,
né, que estão aí com toda essa potência e essa vontade de fazer alguma coisa pelo cinema de Rondônia. É interessantíssimo, assim, e esse olhar da Nara, da Angélica e da curadoria, essa programação muito diversa, assim, fiquei muito emocionado de ver a Pilar ali no bate-papo, né, tão próximo com essa galera que está realizando agora, né, nesse gerúndio mesmo, a galera que está fazendo cinema, dialogando com quem já começou esses passos lá atrás. Então, eu acho que é essencial olhar para trás, olhar para agora e olhar para frente também, né? Mas, bom, falando um pouquinho de mim, a gente fica meio assim, mas essa trajetória dos artistas em Rondônia, né, Simone, eu acho que são trajetórias marcadas por experimentos em diversas linguagens, né? É muito comum a gente ver artistas que estão no palco, mas também estão pensando na cenografia, na luz, na direção. Então, em especial, agora, falando um pouquinho mais do audiovisual, a minha experiência vem pela televisão também, e aí a minha arte primeira é o teatro. Então, esse olhar sensível para o cotidiano, para as nossas realidades, né? Essas pessoas, essas histórias reais, a gente vai acabando experimentando esses pequenos documentários dentro da televisão aberta, né? Que é um canhão, né? Um tiro de potencial de conteúdo. Então, eu tenho me experimentado, fiquei experimentando muito tempo dentro dessa linguagem, propondo alguns materiais até então inéditos, tipo reality show aqui em Rondônia, o primeiro. Então, sempre trazendo um pouquinho do que é nosso, que é identitário. E aí fico transitando nisso, né? Não abandono o teatro, estou um tempo fora da TV para realizar algumas outras motivações, e a Lei Aldir Blanc, de fato, foi uma chuva de possibilidades assim para tantos artistas, né? Eu, inclusive, e muitos colegas. Então, fico muito contente de ver a produção, ver um estado tão efervescente, que Rondônia hoje realmente está pulsando arte e cultura, muito, muito, muito por conta da Lei Aldir Blanc, assim. Você falou do audiovisual com uma visão diferente, com um olhar, né, voltado mais sensível. E aí eu queria comentar com você do Balanceia, porque eu acho que essa é uma produção que foi meio por acaso. Você estava numa viagem e com seu olhar sensível, você percebeu que ali tinha uma possibilidade de fazer um filme e, de repente, mergulhou, literalmente, né? Você mergulhou ali naquele rio e também nesse filme. E eu gostaria que você comentasse também um pouco de Balanceia, porque é o seu primeiro filme, né? É aí que começa a germinar a sua paixão pelo audiovisual, de fato, como realizador. Verdade. Balanceio foi, de fato, assim, um marco muito importante na minha carreira, assim, pensando, né, ele como o primeiro experimento ali, né? Falei, caramba, tem essa responsabilidade de dirigir, pensar no roteiro do começo ao fim, de uma maneira muito despretensiosa, viajando de férias. Descobri que eu tinha férias do trabalho, pesquisando passagem, encontrei para Manaus bem mais barato. Fui para Manaus na época do Festival de Parintins, então peguei um barco de Manaus a Parintins. E eu sabia que eu certamente ficaria muito emocionado. Eu fui uma criança que assistia muito festival, então ficava naquilo na cabeça, com músicas, né, os itens, aquilo tudo mexia muito comigo. Fui com uma grande amiga, que é a Emily, também é jornalista e tal. E aquilo tudo eu fui documentando, mas gravando com celular, assim. É porque hoje o celular tem essa potência de gravar até em 4K, né? Então, gravando vídeos, estavam bonitos, em boa qualidade e tal, mas zero pensar em filme. Estou ali, nananana. Na volta, saindo de barco de Parintins para Manaus, existe um ritual, digamos assim. São muitas comunidades ribeirinhas ali ao longo do Amazonas, né, do Rio Amazonas. Em dado momento, esses barcos que vêm de Parintins são muito grandes. Imagina ter um barco para quase 2.000 pessoas. São 3, 4 andares de embarcação. Então, eu estava dormindo, porque a gente sai muito acabado de Parintins. É como se fosse uma maratona de carnaval. Você fica muito na rua o dia inteiro e vê o espetáculo à noite. Eu estava muito cansado, estava dormindo de manhã, mas eu ouvi o som das rabetas no meio do rio. A Emily viu, me chamou, e quando eu fui ver, a gente estava no topo desse barco, assim, quando a gente olhou de cima, viu aquelas famílias atravessando o rio nessas voadeiras.
e acontecia esse ritual, esse jogo, essa troca. Eles jogavam coisas que vinham da comunidade, que eles produziam, como banana, cacau, cupuaçu, e quem estava na embarcação começava a jogar coisas que julgavam ser importantes para eles. Roupa, alguma coisa de comida. Aí tinha umas pessoas assim, um pouco sem noção, tipo ventilador, jogaram um ventilador no meio do rio. Ok. E essas famílias se arriscavam e iam, e aquilo foi mexendo comigo, e eu não sabia em que lugar eu estava ali. Eu fiquei naquele limbo de, meu Deus, que perigoso, e que caramba, que coisa louca você ver essa troca, porque eles estão trazendo o que eles podem, o que eles produzem, a banana, o cacau, e eles querem alguma coisa em troca ali. E aquilo ficou, mas eu saí do julgamento e filmei, e aí eu deitei na rede e escrevi essa história. Eu descrevi uma pessoa que saía desse festival com a memória muito ativa, muito quente, muito mexida com o que via na festa, e só que o corpo não reagia, porque ele queria ao menos se levantar para se despedir e não conseguia, e aí comecei a escrever, mostrei para a Emily do meu lado, ela falou, meu Deus, parece um filme, porque eu descrevi a cena das crianças também, mandei para alguns amigos, falaram, cara, isso é um filme. E aí, em 10 dias, fechei o roteiro, rodamos, e a gente estreou no Cine Amazônia, tipo, em 20. Então, foi um negócio assim que era para ser, nasceu, foi muito doido. Foi muito doido. E foi premiado, né? Você acha É, importante essa visibilidade dos festivais? Você está sempre ligado nessas possibilidades, nessas oportunidades? o Balanceio me proporcionou isso. Me proporcionou olhar a janela do cinema para lugares que eu não imaginei acessar. Eu não imaginava me tornar um realizador ou escrever para o cinema. Sempre, a minha formação básica é ator, então eu sempre quis estar. Mas pensando o filme, assim, não tinha muito, né? E o Balanceio descobri as possibilidades de acessar festivais. E os prêmios, assim, Simone, de verdade, é a última coisa que eu penso. Assim, eu não imagino. Eu imagino acessar festivais, porque eu acho que é até um ato político nosso, né, enquanto realizadores do Norte, acessarmos esses festivais, mandarmos nossos filmes para qualquer festival, sabe? Dos maiores aos festivais que estão começando, as primeiras edições, os festivais grandes, porque uma coisa puxa a outra. Uma curadoria que vê o teu filme em um festival que você não entrou por algum motivo, né? Tem sempre uma linha, né, que você segue, uma proposta, de repente esse mesmo curador está em um outro festival que pode te convidar. Então, isso vem acontecendo muito comigo. Balancei, a gente fez 26 festivais. Nazaré, que tem um ano, eu tenho 21, eu acho, agora. E com projeções muito interessantes, assim. Então, e tem essa coisa do inédito, né? Eu falei, meu Deus, é o primeiro filme de Rondônia que entra no Festival de Cinema Brasileiro, em Brasília. Que doido, sabe? Que dá um... A Angélica mesmo, quando eu entrei no Festival de Brasília, eu falei, Angélica, eu entrei no Festival de Brasília, tá entendendo? Aí ela, meu Deus! E aí eu acho que a gente vai acabando, a gente aproxima mais esse nosso território Rondônia, né? Essa a nossa casa, desses outros espaços que precisam da gente, a gente precisa dialogar também. É uma forma também de você realizar o filme, né? É ali que se completa com o espectador, né? E tem esses espectadores nos festivais que vão fazendo boca a boca. A gente sabe que tem dificuldades na distribuição, principalmente o cinema brasileiro, né? Da periferia, da beira, usando o termo da Dácia na Masterclass, que ela gostou muito do termo, né? Beira do festival, beira, porque come pelas beiradas. É exatamente isso, né? Uma forma da gente comer pelas beiradas. Eu Eu concordo acho. plenamente com essa fala da Dácia, eu acho que... E você também deve concordar, né? Claro, é isso, é isso. A gente precisa completar essa jornada, né, do filme. A gente pensa, mas também a gente quer sentir esse público, esse retorno, né? Infelizmente o Beira não é presencial para a gente sentir o público ali coladinho, mas o público também online ele reage. Isso é fato e a gente sente sempre, sempre nas sessões que a gente exibiu assim o Nazaré. Quando a gente tem oportunidade de troca. Já tive debate com a curadoria e público. Tipo, selecionaram crianças para falar sobre os filmes, né? Então, crianças falando sobre o Nazaré. Então, é muito legal, assim, mesmo que seja um debate online, assim, é incrível.
Então vamos lá, agora vamos falar sobre Nazaré, do Verde ao Barro. Como que foi a trajetória de realização desse filme? Porque já é uma obra mais madura, a gente nota toda a relação sua com... E é engraçado porque os dois falam sobre ribeirinhos, né? A temática está ali impregnada. E você escreve também Na Pele do Rio, não sei o tema do livro, mas eu creio que pelo título também deve ser essa a temática. Então, está ali impregnado em você. Como que foi, né, essa... E a gente sabe da sua relação com Nazaré também, eu também tenho uma relação, então a gente tem essa questão em comum, e eu queria que você contasse para a gente como que você concebeu esse roteiro e como foi realizado Nazaré do Verde ao Barro. Eu acho que as águas que cercam a nossa morada, sabe, Simone, elas têm essa magia de comer pelas beiras também, sabe? Os rios vão te encantando, os rios vão te conduzindo, eles vão te inspirando, eles vão te dando elementos durante toda a tua vida. E a gente que é da arte, a gente vai carregando e reconhecendo esses elementos e a gente, numa hora certa, a gente vai saber o que fazer com eles. E Nazaré fez isso comigo. Eu conheci Nazaré em 2007, quando eu entrei para fazer um trabalho na prefeitura, trabalhava com educomunicação e teatro para as escolas e tal. Então, na primeira semana que eu entrei na divisão de cultura, com a Andréia, com a Kenny, já tinha uma ida para Nazaré, porque tinha o festival. E era uma divisão de cultura, todo mundo artista falava, vamos para o festival, a secretaria está apoiando, a gente vai levar uns materiais, vamos com a gente. Falei, nossa, a primeira semana já posso? Pode, vamos. E Nazaré não tem muito o que você conseguir explicar para alguém. Assim, se alguém pergunta, o que tem em Nazaré? Eu falei, cara, é uma comunidade que vive ali à beira do rio e eu acho que você tem que ir para sentir o que é. Não tem muito o que falar. E aí conheci o grupo Minhas Raízes, me aproximei da família do Teimar, do Túlio, a Leíta, as crianças, né? Porque na época eram todas crianças, todos pequenininhos. E aquilo tudo foi me encantando. Eu cheguei a viajar com um grupo para Brasília, né? Na semana... Na Conferência da Educação. Isso, Conferência de Educação, já fui com eles para ser aquele apoio à produção. E aí essa relação foi sempre muito próxima. Em 2014, eu escrevi o primeiro roteiro de Nazaré, já vim com esse nome, que era para um outro trabalho, é uma contação de história simples. E aí eu conversei com o Túlio e falei, a história do teu pai é muito interessante, rola, posso escrever sobre isso? Ele falou, claro. E a gente conversou, perguntei algumas coisas e fiz o roteirinho, que era um stop motion e tinha tinha narração. Eu contava essa história de uma maneira para crianças ouvirem, né? E depois de um tempo, aí veio 2018, eu falei, cara, esse daqui eu queria fazer ele. E aí veio, eu sempre quis fazer em animação. Quando eu montei Nazaré do Verde ao Barro, para mim era animação, eu queria desenhar essa história, eu não queria que ela fosse literal, não queria que fosse um live action apenas. E aí eu escrevi, de fato, o roteiro final em 2018, e aí em 2020 vem a Lei Aldir Blanc, e aí eu falei, cara, eu já tenho um roteiro pronto, deixa eu fazer o projeto para ele. Aí eu escrevi o projeto, foi aprovado, e eu convidei uma amiga que é artista plástica do Acre, a Roberta Marisa, que morou um tempo aqui em Porto Velho com a gente, então ela aquarelou as cenas, e aí a gente juntou uma equipe, o Rony é um cara que tem muita experiência em rotoscopia, em 3D, 2D. A gente juntou uma equipe e falou, vamos fazer o filme. E aí a gente foi utilizando diversas possibilidades, assim, porque eu tinha pouquíssimo tempo para executar. Eu queria ter feito rotoscopia do começo ao fim. A gente gravou as cenas todas em live action, com atores, com cenários reais. Tem cenas da Cheia, histórica de 2014. E aí ela desenhou as cenas na aquarela, a gente transpõe para o computador e cria a animação. E aí depois aí ele foi utilizando outras técnicas também para a pintura, porque não dava em 2 meses para finalizar esse filme, de jeito nenhum. E o Túlio fez a música, né? Ele é filho do Manuel Maciel. A trilha é feita pelo Túlio. Eu escolhi a música que sobe os créditos também, que é do Minhas Raízes, assim. Uhum. Temos isso em comum. A trilha sonora dos nossos filmes são dos meus autores. Então, você disse que tinha cenas da Cheia, né, histórica de 2014, né, 2014. Isso é um fato impactante do filme também, né?
E isso deve ter impactado o seu roteiro, porque você fala que começou a escrever e depois isso deve ter impactado também, né? Isso tem uma grande Sim, diferença também no filme, né? Porque não é, ele é uma fuga, né? Que está mostrando ali com animação e tudo mais, mas não deixa de demonstrar esse aspecto que realmente afetou essa comunidade de forma muito impactante, né? Muito forte e que trouxe consequências bem difíceis, né? Para os moradores, né? Para os ribeirinhos. A minha grande preocupação, Simone, era contar uma história, sabe, ocultando ou me colocando num lugar muito distante deles, né? Por isso que eu te falo que os rios foram me moldando para que eu pudesse chegar nessa história. Especialmente a cena da cheia, assim, é uma cena que me impacta muito, porque essas pessoas saem do seu espaço. E uma das conversas, a gente conversando sobre o filme, eu falei, caramba, eles voltam para aquele espaço. Eles entendem o tempo do rio. Porque para a gente, morando aqui fora, é dilacerante você ver essa família sendo né, expulsa do seu território. Mas ela volta e ela tem o mesmo carinho, né? Eu posso falar da cheia de 2014, que tem outros fatores, mas os fatores da própria natureza, eles entendem, eles desenham as casas, eles sabem onde colocar as casas. Eu estava gravando um outro filme também sobre águas, que é o Águas que Me Tocam, um documentário, lanço já já, e eles estavam me contando no Cunhã que a comunidade percebeu que o pirarucu tinha acabado, estava escassa. A própria comunidade conversou entre si e falou, olha, a gente vai passar 4 anos sem pescar pirarucu. Hoje eles têm uma superpopulação de pirarucu. E não precisou ninguém ir lá falar para eles fazerem isso, sabe? Eles tiveram essa iniciativa, ou seja, a comunidade entende. E quando eu trabalho esses temas, assim, eu sempre ponho uma pergunta, você ouve o rio? E aí é o que eu mais adoro ouvir, essas respostas É, deles, assim, sobre como que o rio conversa com eles, assim. Aí já fica o sim. convite, o spoiler, vamos assistir Águas que Me Tocam já já. Tem uma coisa de mitos também, né? Essa É. mitologia da Amazônia, esses mitos todos, esse cotidiano que para muita gente é lenda, mas para o ribeirinho são orientações, né, de como se deve é, seguir com o seu cotidiano, né? As lendas elas acabam sendo pedagógicas porque não pode ir na beira em tal época porque tem um boto, etc. Mas ali também tem as suas verdades da própria natureza, de que ali realmente é perigoso, essas crianças não podem pular no rio porque a corredeira pode levar, a correnteza é muito forte, etc., né? Tem os seus motivos, as suas aspectos lúdicos de como essa vida ribeirinha é tão difícil, tão cheia de dificuldades, de desafios, né? Essa questão lúdica ajuda a enfrentar essas dificuldades maiores, né, do cotidiano. É verdade, eu fico, nessa última ida ao Lago do Cunhã, fiquei muito pensativo sobre como eles interacionam e como eles ainda mantêm ou não mantêm certas crenças. Eu perguntava sobre esse lado místico das águas, assim, e nem todo mundo entrava. Eles e um deles ainda me falou: você não vai perceber as pessoas sentadas mais na beira da calçada. Aí eu, por quê? Ele falou: porque já tem internet. Então a galera toda está dentro de casa no celular, ou vendo YouTube, vendo Netflix e tal. Então, e aquilo me fiquei, caramba, gente. E aí eu fui pegando algumas provas, ou conversando, né? O nosso trabalho né, conversar e ouvir. Cheguei na comunidade do Seu Joca, na casa dele, muito falante, muito comunicativo. A gente sentou, tomou café, comeu piquiá, trouxeram farinha, a gente ali conversando. E eu fui gravar com ele. E aí, no final da entrevista, assim, eu falei, Seu Joca, e aqui no Rio, assim? Aí ele, o que é, meu filho? Eu falei, não, no Rio aqui, uns negócios, tem umas histórias, um negócio. Tem alguma coisa aqui que ninguém conta, não tem? Aí ele falou, e aí ele me testou, né? Ele olhou para mim e falou assim, vem cá, você acredita nisso? Aí eu falei, olha, Seu Joca, eu não sei o senhor, mas eu acredito. Aí que ele viu que eu acreditava, ele me contou o dia que ele expulsou o boto da rede da casa dele. Porque o boto foi lá.
e ninguém sabia quem era aquele homem. Tinha um cara deitado na rede, e todo mundo, quem está aqui, quem está aqui, quem está aqui. Era o Boto, ele expulsou o Boto, saiu pulando no rio, e ele falou, e não volte aqui, porque se voltar já sabe. E aí ele se abriu, e ele contou, ele confiou que aquilo é a verdade, né? E que eu não ia colocar em xeque essa verdade, que é absoluta. Entende? Então, eu sinto que eles pode ter sido uma visita muito rápida também, eu senti muito de estar com eles pouco tempo, mas eu senti que ainda eles querem, mas talvez esse mundo aqui esteja muito cruel para eles, de ficar falando, para de história, isso não existe. Se você pega Nazaré Encantada, você tem um ouro, uma riqueza nas mãos, né? E que bom que isso que mantém vivo, né? Que as pessoas entendam que aquilo precisa ficar vivo também, sabe? Ah, que bom que você gostou. Para quem não sabe, Nazaré Encantada é um documentário, meu único longa-metragem, meu primeiro, eu espero que seja só o primeiro. O Juraci, você falou aí que está em vista um documentário também, então você quer diversificar a produção no audiovisual, né? Fez uma ficção, meio documentário, um pé lá no documentário, fez uma ficção com animação, com uma técnica bem diferente, bem inovadora e inventiva, né? E agora está fazendo um documentário, de fato. Então, você quer experimentar mesmo, você é da experimentação, pelo jeito, né? Muito, muito, muito. O Águas que Me Tocam nasceu, na verdade, um festival contemporâneo, aqui é o Beira, a gente está na primeira edição, também aprovado pelo PACAAS, né, no edital 32. O Águas que Me Tocam é um festival que dialoga com artes integradas, então tem cinema, tem música, poesia, dança. E aí, dentro da proposta, eu sou uma pessoa que não tem uma coisa simples. Vamos fazer uma coisinha simples? Aí eu já fico, gente, fazer um festival. Então, vou colocar um documentário para nascer dentro desse festival. A curadoria aprovou, falei, gente, agora está tudo certo. E aí ele integra a programação. Então, a gente vai estrear dentro do próprio festival. Mas é um documentário que fala um pouquinho de como as pessoas se relacionam com os rios, assim, né? Por que essas águas tocam tanto, né? Para onde e por onde essas águas levam a gente, por onde que a gente percorre. E a ideia era falar um pouco mais sobre o rio e o sustento, as pessoas que trabalham a partir do rio. Mas o papo foi crescendo. Eu gravei em Manaus com uma indígena Satere Maué, que é mestra em antropologia. Ela tem uma casa de comida indígena, e a comida indígena dela vem do Baixo Amazonas, do Alto Solimões, 4, 5 dias para chegar a formiga específica, o peixe específico, o tucupi específico. Então, tudo isso é caminho das águas, né? O João Paulo, que tem o espaço com ela, é tucano, né, do Alto Solimões, e aí a gente bateu um papo muito legal, muito interessante. E eles foram muito generosos, contando muitas histórias. Aí gravamos em Porto Velho, gravamos no Cuniã, e aí a gente foi abrindo religião, esse lado místico, uma culinária mais gourmetizada, uma culinária mais que tem esses traços amazônicos, mas que manda essa estética, essa forma para a Europa, por exemplo. A gente foi entendendo como os rios realmente são fundamentais para a gente, assim. E aí eu tô até com dó, porque é curta, mas tá enorme, tá com mais de meia hora. E eu falei, gente, tem que ser um curta. Pode horrível. fazer 2 produtos, não tem problema. Eu acho, né, Simone? Porque é sério, assim, e dá um medo, sabe? Eu falo, meu Deus, gente, eu não quero fazer longa agora, não, pelo amor de Deus. Mais penso. 2. Quando é que sai? Ele estreia dia 3 de junho. Doida para ver. Bacana. Vou agendar. Outra coisa que eu queria te perguntar você tem um aspecto pelo menos nos 2 filmes, que tem um pezinho assim na questão infantil, né? O seu público também é infantil, apesar de não serem filmes infantis. Mas você tem ali garantido, né, tanto no Balancier quanto no Nazaré, uma parcela de público que te acolhe também, te entende bem nos filmes. Apesar dele não estar limitado nessa classificação. E eu também já te vi fazendo teatro infantil, né? Você tem essa questão também com o público mais, né, de formação mesmo, a criança. É a criança que está em você.
Ai, Simone, foram tantas festas de aniversário animadas, Simone, de palhacinho, de recreação, que não tem como, tá tudo impregnado. Sueli, escola Sueli de teatro, né? A voar, minhoca na cabeça, formiga fofoqueira. Esse público é maravilhoso, esse público é incrível. Mas eu ainda não preparei uma obra pensada da cabeça ao fim para criança, e eu quero fazer, isso é fato, assim. Mas realmente os filmes dialogam muito, tanto que muitos festivais que Nazaré entrou tá na mostrinha, tá na infância e juventude, assim, muitas mostras. E é muito interessante porque a aquarela ela vai levar a criança por esse caminho mais lúdico, mas ela também entende que existe um drama ali pelo movimento das águas, e elas entendem a relação dessas famílias no desenho animado com a natureza. Então, para mim, assim, é super, super interessante. E o público geral também, né, vai embalado ali. Agora, é muito louco ver o filme na tela grande, Simone. Eu fiquei, assim, de boca aberta. Eu tive 2 exibições só presenciais que eu fui. Uma foi em Porto Velho, no Sesc, na Mostra Sesc, que a gente integra esse ano, e outra no Teatro Amazonas, que aí foi impactante. É uma tela enorme, e aí você vê aquelas aquarelas, aquelas cores, numa tela, sei lá, de 20 metros, eu não sei contar. É um impacto, assim, é outro filme, assim, foi impactante. Bom, e os festivais também, eles servem muito para isso, né? Para que essas projeções aconteçam em tela grande. Porque essa geração, a sua geração, né? A minha, eu já sou um pouco mais velha, mas a sua geração é muito da telinha, né? Agora mais ainda do celular, né? É tão incrível, tão impactante ver a telona, a exibição. E o festival é uma janela para isso também, apesar de que agora o Beira está online, né? Por questões que a gente já conhece também, mas a ideia é que exista mesmo projeções nas telonas. Os festivais são essas oportunidades, porque os cinemas de circuito comercial, eles são muito limitados aos cinemas de entretenimento, aos cinemas de industrial, né? E a gente não tem tantas oportunidades assim. Aí aproveito para fazer uma outra pergunta para você, enquanto produtor da Amazônia, como que você vê, né, essa produção que ressurge agora, né, que tem surgido nesses festivais todos, ainda mais esses festivais online, que teve uma profusão grande de festivais online. Como é que você vê, você, né, se vê como, no futuro nessa produção, como um realizador da Amazônia? Qual é a relação que você faz do seu trabalho com essa nova produção que vem por aí? Cara, eu penso que cada vez mais a gente precisa integrar. A gente precisa conhecer os realizadores, a gente precisa consumir essas obras, a gente precisa circular. E especialmente no Festival no Amazonas, né, que a gente conseguiu ir pessoalmente, a gente ter aqueles realizadores ali na troca, nesses debates que são enriquecedores, assim. Então, eu me vejo muito nesse lugar de continuar realizando, de continuar contando as nossas histórias e trocando, sabe? É muito interessante, assim. E aí não tem como a gente não falar da Lei Aldir Blanc. A gente está cheio de obras. Esses últimos festivais, se você pega a relação, é porque o Beira tem festivais que já foram com muitos filmes que já tinham sido exibidos há algum tempo. Mas se você pega os festivais contemporâneos, assim, grande maioria, especialmente no norte, são filmes realizados por conta da Lei Aldir Blanc, assim. Então, é mais do que provado que é uma lei que precisa permanecer para que essas ideias saiam do papel e que essa comunidade inteira de artistas consiga produzir com dignidade. Porque se você pega o Balanceia, Simone, eu fiz com amigos, a gente gastou R$250, porque a gente queria fazer o filme. Então, quem tem equipamento vai, a gente pagou barco e pagou comida para a equipe e gasolina, né? E a equipe se juntou. O Nazaré já tem imagina fazer animação, né? O custo, o tempo de máquina de render, cada frame, cada aquarela é cara, papel de aquarela é caro. Você pensar nessas cenas, essas soluções, filmar depois, porque quando você faz essa minha opção de fazer animação em live action, eu gravei um filme real para depois fazer uma animação. Então eu gravei 2 filmes dentro de um. E a gente vai sendo dando conta dentro do processo, sabe?
Então, eu espero estudar muito, me especializar sempre mais e trocar e romper fronteiras, assim. Eu acho que a gente não pode ter medo de ficar com o nosso cinema no nosso bolso. Não, cara, a gente tem que levar... Não, esse é meu filme, horrores de festivais. Ah, nossa, ele veio de Roraima. Eu falo, não, gente, é Rondônia, né? Com toda a delicadeza, educação do mundo, mas a gente explica, né? Então, eu acredito num cinema território, assim, que a gente vai contar e a gente vai levar para qualquer lugar do mundo, assim. Estou muito honrado, muito feliz. A gente tem exibição agora em maio na Croácia, a gente teve a estreia no México, aí muitos no Brasil, interessantíssimos, aí temos Portugal, e aí eu fico muito, muito feliz, assim, cada seletiva aprovada, eu fico assim, muito bom levar, muito bom, muito bom. Que maravilha! E você acabou antecipando mais uma pergunta que eu queria fazer para você, que é a questão da formação. Você diz, eu vou me especializar mais. Mas a gente tem aqui um drama, né? Que é a questão da formação. No nosso estado, ela não existe, né? Nenhuma escola. O que nós temos são formações informais, né? O cineclube, os cursos livres. Agora, com a pandemia, a gente teve a possibilidade de fazer muitos cursos pela internet, que surgiu essa possibilidade de participar de vários masterclass, por exemplo. E aí, qual a sua opinião? O que você imagina? Como que a gente pode, né, transpor essa grande dificuldade que é a formação? Que é que não existe, por exemplo, um curso na universidade, nem voltado nem para a área técnica, nem para a formação de cinema, né, que eu considero absolutamente necessário. Simone, eu vou voltar mais uma vez ao Amazonas, tá? Eu acho que a formação em arte, ela é uma atividade permanente. Não adianta você achar que vai montar um curso de teatro, um curso de cinema, sem que você conheça esse contexto social inteiro que esses artistas estão inseridos. Por exemplo, quando você vai a Parintins, assistir ao espetáculo de Parintins, você imagina que o espetáculo é aquele ali, acabou, todo mundo vai para casa, cada um vai fazer uma coisa. Não, o Bumbódromo funciona o ano inteiro, com salas de fotografia, tem cinema lá dentro. Exibiu o Balanceia dentro do Bumbódromo, Simone, para a comunidade. Foi a sessão mais linda, assim, de arrepiar, da comunidade ir de moto. E eles, porque a cidade, né, cidade pequenininha, aí levavam os capacetes, colocavam no chão para entrar no cinema, assistiram o filme, se viram na tela, ficaram emocionados, me abraçaram, foi uma coisa de louco, assim. E aí foi o dia que eu conheci o Bumbódromo por dentro. Então, existe uma escola de artes, né, para as crianças que vão integrar o espetáculo, que vão desenvolver outras habilidades na fotografia, nas artes plásticas, na dança, ou não vão desenvolver, mas vão fruir dessa troca, né, dessa vivência artística. Eu acho que não é um problema só de Rondônia também. A gente estava na mesa com os meninos do Audiovisual do Norte, a gente estava falando sobre Roraima, eles queriam saber como era a produção em Rondônia. Eu falei, olha, a produção em Rondônia vem muito da galera que vem do audiovisual, da televisão, da publicidade, que vai experimentando, porque não, ou você vai estudar fora e você volta, ou você vai estudar fora e você não volta, e cada um monta a sua trajetória. Mas eu acho que a formação artística de um espaço, ela tem que ser pensada de uma maneira macro, né? Pensando, imagina, a gente tem um festival, o Flor do Maracujá. O Flor do Maracujá, ele deveria ter respeito, ele deveria ter espaço, ele deveria ter uma formação, que essas crianças na comunidade pudessem ter aula de música, de dança, de canto, desde muito cedo, para que a gente tenha essa geração perpetuada, entendeu? Se hoje sai um levantador de toada do Boi Caprichoso, eles vão na escolinha de arte do liceu e vão trazer cantores. E tá tudo certo, né? Mas a gente está falando aí de anos de formação e de uma outra coisa. Então, eu penso que essa formação deveria ser base para que a gente pudesse manter nessa atividade infinitas gerações aí e todo mundo estudando, assim. E é o que você falou, assim, acho que desde da nossa formação de teatro, é muito da vivência, do palco, de oficina, de festivais de espetáculos que vem para cá, que é a galera da oficina, e é isso, né? Mas eu acho que a gente pode pensar coletivamente numa solução para isso, né? Escola livre, alguma alternativa nesse sentido para municiar a nossa geração, assim, as próximas gerações, por exemplo,
Eu acho que a com, formação de plateia, né, Simone, também. sim, Formação de plateia, que é o que o festival faz, por exemplo. Eu concordo com você, você está certa mesmo. como A gente também cineclubista pode. também, né, que o cineclube também é uma boa, né, um tipo de formação também, Claro, não considero, não assim, é uma das, mas assim, a academia seria muito importante também, né? sim, sim. Então tá, Juraci Júnior, muito obrigada. Eu quero agradecer a sua participação. Eu acho que o seu filme veio enriquecer demais o Beira, assim como os demais. Essa mostra, Brasil Vários Cantos, como único representante de Rondônia na Brasil Vários Cantos, a gente agradece, né, a sua participação e essa beleza de filme. Para quem não assistiu, vá lá na Embaúba, no site do Beira, e assista e passe, fique ligado, né, na programação dos próximos festivais aí, porque ele vai circular muito ainda, né? Não é isso? Ai, tomara, tomara, Simone. Fiquei muito, muito feliz, muito honrado quando vi a seleção dentro né, desse recorte do Brasil. Filme de colegas junto ali, Diego Bauer do Amazonas. Então, é muito bonito ver o recorte do filme, dos filmes, assim, dentro da mostra. Fiquei muito feliz. Vida longa, Albeira. Sucesso, sucesso, sucesso. O festival tá lindo. E aguardo, se quiserem conversar mais, tiverem alguma dúvida, vai lá no Instagram e tal, procura e a gente dialoga. O filme tem uma trajetória aí, se Deus quiser, ainda longa para rodar. E Plácido está mandando um beijo, vocês estão vendo ele aqui, né? Oi, filho, tá aqui. Não quer ir embora, tá aqui. Então tá, gente, em nome da Naara e da Angélica, né, as diretoras do Beira, eu agradeço aí, então, para quem for acompanhar esse bate-papo, e fique com a gente sempre, porque o Beira, essa é só a primeira edição desse festival. Vamos desejar vida longa ao Beira, né, gente? Então tá, um alô para vocês, até mais. Agradecemos a sua presença no Beira, Festival de Cinema de Porto Velho. Para conhecer mais sobre a programação do Beira, acesse o site www.beirafestivaldecinema.com e siga @Beira Festival no Instagram e também no Facebook. O Beira, realizado pela Jequitaia Filmes, é fomentado exclusivamente com recurso da Lei Aldir Blanc, através do edital 32/2021, Seja o Céu Condec. Segunda edição, Pacás Novos. Prêmio para difusão de festivais, mostras e feiras artístico-culturais. Eixo 1, Festival Cultural, categoria F, Audiovisual, por meio da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Seja o Céu e Governo do Estado de Rondônia. Até a próxima!